Deus não é justo, capítulo 3. Simpatia pelo diabo. Citação de autor anônimo. O que chamamos de adversidade, Deus chama de oportunidade. O que chamamos de tribulação, Deus chama de crescimento. Você já teve pena do diabo? Talvez uma pontada de dó? Afinal de contas, ele foi expulso do céu sem uma segunda oportunidade. Não é certo que Deus foi brusco e impiedoso na maneira de tratar Satanás? Sem um momento de hesitação, você provavelmente respondeu às perguntas precedentes com um sonoro não. Não levou muito tempo para responder. Como um ser inteligente, Satanás sabe que a maioria das pessoas não está inclinada a molhar seus lenços de lágrimas por causa de sua terrível dificuldade como o príncipe decaído das trevas. Muitos compreendem que Lúcifer tornou-se demasiado consciente de sua beleza no céu e seu valor para Deus. Muitos sabem que o orgulho levou-o a fazer a grandiosa declaração encontrada em Isaías 14, 13 e 14. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no meio da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quase todos leram que Deus, recusando-se a coexistir com esse ser arrogante, afastou-se. Como resultado, Satanás foi expulso do céu como um relâmpago, mas ele não partiu sozinho. Um terço dos anjos do céu insolenemente reconheceram sua independência de Deus e seguiram de perto Lúcifer. Desde esse evento na história, Satanás continua fervendo de raiva e isso o leva a influenciar os homens a pensarem que Deus não é justo em seus tratos. Tudo isso faz parte de sua campanha de relações públicas maciça, destinada a voltar as criaturas contra o seu Criador. Satanás desvendou sua estratégia no Jardim do Éden. De fato, a edição completa da tradução de Freeman cita Lúcifer como dizendo: Eva, você está querendo dizer que Deus ordenou que não comesse do fruto proibido? Oh, isso é terrível! Você deve sentir-se tão rejeitada. Posso compreender seus sentimentos. Já tive várias experiências pessoais com Deus. Ele foi extremamente cruel comigo. Eu tinha tanto a oferecer, mas ele só se interessava em dominar tudo sozinho. Ele realmente não é justo. Sente-se ameaçado por quem quer que possa tornar-se seu igual. É provável que não deseje vê-la comer o fruto por causa do que poderá saber depois da primeira mordida. Ele quer impedi-la de aperfeiçoar-se, prejudicando-a para sempre. Não desista, dê uma mordida. Você irá conquistar um novo nível de consciência. É isso mesmo, apenas uma mordidinha, pequenininha. Agora que você sabe o que aconteceu realmente no Jardim do Éden, é fácil compreender a estratégia do diabo aqui e agora. Através de manobras precisas por meio de seu exército invisível de demônios, ele espera até que as pessoas estejam num estado vulnerável de mente e depois as golpeia entre os olhos com lembretes eternos como: Deus esqueceu e abandonou você. Deus não ama tanto você quanto ama outros. Deus é um Senhor duro e cruel. Você cometeu o pecado imperdoável. Você não estaria sofrendo tanto se Deus tivesse tudo sob controle. Deus não é justo. Lúcifer quer tirar proveito de toda oportunidade para atacar seu ex-senhor. Ele calunia e amaldiçoa Deus a todo tempo, esperando maliciosamente construir seu sucesso através da derrota de Cristo. Seus pensamentos malignos contra Deus são ousadamente expostos nas seguintes declarações. Citação da Bíblia satânica. Mergulho o dedo no sangue aguado de seu redentor impotente, insano, e escrevo em sua testa marcada pelos espinhos, o verdadeiro príncipe do mal, o rei dos escravos. Contemplo o olhar vidrado de seu temível Jeová e puxo sua barba. Levanto um machado e abro seu crânio roído de vermes. Eis o crucifixo. O que ele simboliza? Incompetência pálida, pendurada numa árvore. Aquele que vira a outra face é um cão covarde. A autopreservação é a lei suprema.
A vida é a grande indulgência, a morte, a grande abstinência. Portanto, aproveite tudo o que puder da vida, aqui e agora. Diga ao seu coração: sou o meu Redentor. Podemos ver claramente que Satanás não está disfarçando. Ele despreza absolutamente Jesus Cristo e buscará destruir quem quer que o confesse como Salvador e Senhor. Fui recentemente introduzido na realidade do plano ativo de Satanás para sabotar o caráter de Deus através da promoção do conceito de justiça para os seres humanos. Enquanto dirigia através da cidade para visitar uns amigos numa noite chuvosa, a forma ensopada de um carona apareceu repentinamente sob a luz dos meus faróis. Por ter sido também um carona, instintivamente coloquei o pé no freio e parei. Um jovem no início da casa dos 20 anos subiu agradecendo profundamente. Seu sorriso era emoldurado por uma cabeleira longa e molhada. Seguimos caminho apresentando-nos e trocando algumas amabilidades. Querendo tirar proveito da oportunidade para falar de Cristo a ele, esperei alguns momentos e depois perguntei: Fred, você se interessa por assuntos espirituais? Não estava preparado para sua resposta. Num tom firme, ele me informou: Claro, venho estudando ocultismo há vários anos. Intrigado, fingi ingenuidade e lhe fiz perguntas para sondar de leve a profundidade de seu envolvimento. No princípio, ele mostrou reserva, mas logo começou a abrir-se. Em breve descobri a seriedade de sua dedicação à causa do diabo. Enquanto continuávamos nosso caminho, pedi a Fred que explicasse as circunstâncias que levaram à expulsão de Lúcifer do céu e as que se seguiram. Sem hesitar, ele descreveu graficamente a injustiça de Deus ao tratar com Satanás. Prosseguiu explicando que Satanás tinha uma queixa legítima contra um Deus invejoso, cruel e injusto em sua maneira de tratar o diabo. Durante a conversa, 2 pensamentos prevaleceram em minha mente. Lembrei-me do fato ocorrido numa noite de quinta-feira em 1974, um evento tão importante que se gravou para sempre em minha memória. Como um grupo de estudantes fervorosos da Bíblia, nos reunimos para uma noite de discussão teológica e oração. Cerca de 50 pessoas estavam presentes. De súbito, a noite ficou perdida pelos atos e pronunciamentos de uma mulher que viera visitar a escola durante uma semana. Tenho muita cautela em atribuir comportamento humano anormal à atividade satânica, mas as palavras e atos daquela mulher indicavam possessão demoníaca. No momento exato em que a confrontamos com o nome e poder de Jesus, ela reagiu violentamente, chutando, blasfemando e mordendo. Algumas vezes, ela teve de ser dominada por 2 homens musculosos. Nota do autor. Em minha opinião, este incidente foi um caso real de possessão demoníaca. A maioria dos casos que envolvem indivíduos psicóticos que se afastam da realidade pode ser, porém, atribuída a pessoas que sofrem de um desequilíbrio de dopamina no cérebro. Eles podem ouvir vozes e até ter alucinações visuais. Muitas vezes isso pode ser curado com as doses apropriadas de torazina. Um psiquiatra cristão deve ser consultado. Vocês pensam que são tão sabidos? Gritou ela numa voz fantasmagórica. Quero que saibam que somos mais poderosos. Estamos vencendo. Temos o controle do mundo inteiro. Um arrepio gelado e involuntário percorreu minha espinha quando a realidade da guerra pelo reino confrontou-me. Seus olhos escurecidos se estreitaram enquanto ela dramaticamente examinava todos os presentes. Durante um momento breve e eterno, nossos olhos se encontraram e depois se desviaram. Ela meneou orgulhosamente a cabeça, afastando o cabelo negro e basto do rosto suado e silvou. Odeio cada um de vocês. Odeio a todos. À medida que a noite passava, ela falou em várias vozes diferentes sobre tudo, desde drogas até a marca da besta, 666. Algumas vezes suas palavras eram pronunciadas em tom gutural, outras em vozes macias e brandas.
enquanto outras ainda eram pontuadas com uma combinação de guinchos agudos. Uma afirmação penetrou, no entanto, em minha memória naquela tarde chuvosa no carro com carona. Um de seus pronunciamentos fora feito numa voz lamentosa e fantasmal. Não é justo. Você tem muitas oportunidades, mas nós só tivemos uma. Enquanto dirigia na chuva, lembrei-me também do título de uma canção rock cantada pelos Rolling Stones. A realidade do título da canção, Simpatia pelo Diabo, teve um efeito deprimente sobre mim. Enquanto continuamos andando de carro, consegui lembrar-me de alguns trechos. Por favor, permitam que me apresente. Sou um homem rico e distinto. Vivo há muitos anos. Roubei a alma e a fé que muitos possuem. Eu estava perto quando Jesus Cristo teve seu momento de dúvida e fé. Fiz o possível para que Pilatos lavasse as mãos e selasse o destino dele. Prazer em conhecê-los. Esperava que soubessem meu nome. Mas o que os confunde é a natureza do meu jogo. Da mesma forma que todo policial é um criminoso e todos os pecadores santos, assim como cabeças são caudas, basta chamar-me Lúcifer, porque preciso de alguma restrição. Portanto, se me encontrarem, mostrem alguma cortesia. Tenham alguma simpatia e distinção. Façam uso de toda a polidez que aprenderam. Caso contrário, perderão a alma. Ao refletir sobre esses pensamentos, a estratégia de Satanás tornou-se muito mais clara. A cada momento que passava, Fred confirmava minhas suspeitas, enquanto tentava impressionar-me com a razão por que Satanás fora prejudicado. Estávamos começando a esquentar o assunto quando ele subitamente exclamou: "Tenho de descer na próxima esquina." No escuro, vasculhei a bolsa debaixo do assento do motorista e apressadamente tirei um folheto evangélico, entregando-o a ele e dizendo: "Fred, estou interessado em suas ideias sobre Deus e Satanás. Seus comentários mostram que você tem pensado bastante sobre as coisas espirituais. Por favor, aceite este folheto. Ele explicará o poder de Deus para perdoar seus pecados e dar-lhe uma perspectiva completamente nova sobre a vida." Parei o carro logo depois da rampa de saída e pedi-lhe que fizesse uma demonstração de Elias. "O que é isso?" perguntou, rindo levemente com a mão na maçaneta do carro. "Bem, Fred", continuei, "existe uma história na Bíblia sobre o profeta Elias que se gabou do seu Deus ser verdadeiro e que o outro Deus, Baal, era falso. Elias propôs então que 2 altares fossem levantados no alto da montanha e que o Deus verdadeiro mandasse fogo do céu. Os profetas de Baal aceitaram a oferta dele e milhares de pessoas se reuniram para aguardar os acontecimentos. Sabendo que meu tempo era limitado, fiz uma pequena pausa para ver se ele continuava interessado ou se eu o estava aborrecendo até as lágrimas. Ao perceber minha intenção, Fred tirou a mão da porta e disse: "Continue. Então, o que houve?" Os profetas de Baal dançaram durante horas e nada aconteceu. Ao ver seu interesse, reduzi um pouco a velocidade da narrativa. Quando Elias orou, o fogo desceu do céu instantaneamente e Deus mostrou que ele era o único Deus verdadeiro, Fred. Eu disse então suavemente: "Deus quer provar a você que ele continua sendo o único Deus verdadeiro. Satanás existe e ele tem muito poder, como sabe muito bem, mas ele lhe ensinou um monte de mentiras sobre o que aconteceu há muito tempo quando foi expulso do céu. Deus é mais poderoso. Não aceite só a minha palavra. Prove isso para si mesmo, pedindo a Jesus que entre na sua vida e seja o seu salvador pessoal. O sangue dele foi derramado na cruz, a fim de que as pessoas como você e eu possam receber o dom gratuito da vida eterna. Eu gostaria de vê-lo do lado vencedor." Houve um silêncio embaraçoso e depois ele comentou: "Obrigado, Joel. Você me deu bastante em que pensar." Fez uma nova pausa de alguns segundos, abriu a porta e depois voltou-se para mim dizendo: "Obrigado pela carona." Dei partida e me embrenhei na noite chuvosa, esperando que de alguma forma nossa conversa tivesse causado um impacto sobre a vida de Fred. Sei que ela teve efeito sobre mim.
Assim como Fred, o amigo do rei Davi, Asaf, engoliu o conceito de justiça, anzolinha e chumbada. Asaf começou a pensar que Deus era injusto em seu trato com os homens. No Salmo 73, Asaf comparou sua vida com a dos perversos. Segundo a sua avaliação, os injustos gozavam a vida ao máximo. Suas práticas comerciais eram inescrupulosas e não tinham pejo em alardear seu estilo de vida escandaloso. Todavia, mesmo assim, não enfrentavam problemas patentes. Eram tão gordos e prósperos que seus olhos quase pulavam das órbitas. Asaf praticamente aceitou a estratégia de Satanás da má atitude em relação a Deus até que entrou no santuário. Ali, ele teve a oportunidade de ver a verdade objetiva como ela era realmente. Ele se contaminara com o pensamento mundano e havia comparado a sua situação com o estilo de vida de outros. Até aquele ponto, não vira o quadro maior dos valores eternos. Mas no santuário, sua mente iluminou-se e ele pôde dizer: não há outro em quem eu me compraza na terra. Salmo 73, 25. Por saber perfeitamente que o tema da justiça predominava, o apóstolo Paulo procurou enfocar o assunto ao falar de Jacó e Esaú em Romanos 9. Muitos eruditos especulam sobre as razões de Deus ter amado Jacó e desprezado Esaú. Paulo perguntou simplesmente: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Romanos 9,14. Sua resposta incisiva continha a ideia: Deus não permita isso. Não sou um caçador de feiticeiros ou de demônios escondidos no armário, mas estou absolutamente convencido do fato de Satanás possuir um exército organizado de oficiais, comandantes e comissionados. Esses espíritos malignos estão unidos pela crença deturpada de que podem destruir o reino de Deus. Pode parecer estranho, mas o desejo de Satanás é que os seres humanos tenham pena dele como a vítima em sua campanha contra Deus. É claro que essa é uma tarefa difícil para o Departamento de Relações Públicas do Inferno. Mas a maneira como ele está tentando executar esse trabalho monumental é ampliando a aparente falta de justiça de Deus quando eventos trágicos ocorrem numa base pessoal ou em escala mundial. O resultado automático é que nossa confiança no caráter de Deus como Rei soberano do universo é pelo menos corroída ou, na pior das hipóteses, esmagada. Ficamos desiludidos com Deus e depois entramos numa fase em que buscamos freneticamente a felicidade sem consultar a orientação divina. Como é natural, nossa busca da felicidade não produz os resultados desejados e nossa decepção com Deus e seus seguidores se intensifica. Depois de algum tempo, Satanás tira proveito de nossa tendência natural para a racionalização e amargura e acabamos com uma simples capa plástica de religião sem substância e poder. Devagar, mas firmemente, nosso entendimento se obscurece e nos deixamos prender pelos ideais centrados no homem que deixam Deus completamente fora do quadro. Estamos agora prontos para aceitar qualquer forma de engano como verdade, porque alguma coisa está faltando. Guia de discussão. 1. Ao fazer um retrospecto de sua vida, pense em duas situações nos 2 últimos anos em que Satanás tentou convencê-lo de que Deus era injusto durante esse período. O que aconteceu depois disso fez com que modificasse de algum modo a sua atitude? 2. Em retrospecto, você pode identificar pelo menos um atributo positivo em sua vida que Deus tenha desenvolvido mediante essas experiências desagradáveis? 3. Segundo Romanos 5, 1 a 5, por que você acha que Deus permite dificuldades na vida de alguém?